todos! Hoje nós vamos tratar do professor que estuda arte para dar aulas de arte. Então, essa é uma demanda da arte e educação contemporânea, porque a gente não acredita mais, as pesquisas mostram isso, que aquela arte que a criança produz não sofre nenhuma influência, né, da arte que está no mundo. A gente sabe perfeitamente hoje que essa arte que ela vê, o que ela escuta, o que ela presencia, isso vai influenciar na arte que ela faz. Então, mais do que nunca, é importante o professor reconhecer esse repertório que a criança busca fora da escola e dentro da escola, o que a gente pode fazer por esse repertório. E eu sei que a Carol, ela tem uma investigação sobre isso, sobre todas as influências que as crianças sofrem, né, e que afetam a arte dela de maneira positiva. Você pode contar um pouco da sua pesquisa, Carol? Sim, eu entrevistei algumas crianças enquanto elas estavam produzindo desenhos, né? E por meio dessas entrevistas eu fui reconhecendo e as crianças foram me relatando mesmo experiências que elas tinham fora da escola e buscavam isso para expandir, né, as formas, os traços. Então, eu não sabia como fazer um nariz, por exemplo, então eu busquei um vídeo do YouTube, crianças pequenas fazem isso, de 5, 6 anos de idade, né? E consegui então aprender a fazer esse nariz. Então, esse narizinho assim eu faço porque eu aprendi naquele vídeo, né? Então eu vi isso, vi também que os gibis, os livros, as ilustrações de livros também têm uma influência muito forte nas imagens que as crianças produzem. Então acho muito rico o professor reconhecer essa influência e poder trabalhar a partir dela. Ele reconhecer e conhecer também, né? Porque ele sim. tem que buscar um pouco o que é esse repertório que a criança traz, né? Mas ele pode expandir esse repertório também, porque algumas vezes as crianças só têm oportunidade de aprender sobre arte na escola, né? Além desse acesso que elas têm, uma informação mais expandida. Como que a gente pode fazer isso na sala de aula da educação infantil? A gente acho que tem que pensar que a escola tem esse papel, né, de poder oferecer para a criança um repertório que ela não encontraria facilmente fora da escola. Então, o professor que é um investigador da arte, do trabalho que a criança produz, ele tem esse papel de expandir a poética que a criança tem, que ela manifesta na sala de aula. Então, acho que uma das formas é colocando a criança em contato com imagens, né, com produções visuais, manifestações visuais e musicais também, que podem oferecer para a criança coisas que ela ainda não conhece, por meio das quais ela vai poder criar coisas que são para ela também novas, né? Então, de alguma maneira, o professor precisa colocar arte na vida dele também, né, para que ele possa trabalhar. Certamente. Porque a gente sabe que a gente ensina o que a gente conhece também, né? A gente não pode ensinar algo que a gente não conhece. Então, conhecer a arte, né, e conhecer o desenvolvimento da arte da criança e como isso ocorre, alimentado pelas formas da cultura, então é muito importante. E que hábitos o professor poderia desenvolver? Onde ele poderia buscar essa formação no seu cotidiano? Uma caminhada pelas ruas, por exemplo, já pode ser já pode ser um espaço de pesquisa para esse professor. Então, as crianças, nessa pesquisa, inclusive, que eu fiz, alunos mais velhos, eles traziam, por exemplo, imagens de grafites que observavam no caminho de casa até a escola. E esses grafites, esses traços, com inscrições, inclusive, apareciam todas, né, nos desenhos que as crianças produziam na escola. Então, o professor que observa essa arte, que também está na rua, né, que está em volta das crianças, às vezes em rodas de música da família da criança, pode também contribuir para valorizar o que a criança tem e também poder expandir, né? Em outros espaços a gente poderia pensar em galerias, museus, né, e a própria internet, que tem informações, tem sites muito ricos, né, com informações sobre a vida dos artistas, sobre as suas obras, enfim. Então, é um professor que está conectado o tempo todo com as manifestações artísticas que estão no mundo. E para as crianças é importante ir com a escola para assistir uma manifestação artística, um espetáculo de música, um show de música, uma apresentação musical, ou mesmo ir a um museu, a alguma praça do entorno que tenha arte.
que você acha disso? Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que o trabalho que se faz na escola precisa estar conectado com a manifestação da arte como ela acontece no mundo, né? Para que a criança venha a ser um apreciador, um fruidor também e possa participar, né, desses movimentos. Então, o trabalho da escola é conectar as crianças com essa linguagem, né? Assim como ela acontece no mundo e não só dentro da escola. Então, poder conhecer, poder, enfim, investigar isso para as crianças é uma grande oportunidade. Com crianças muito pequenas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Assim, é uma dificuldade para o professor, às vezes, sair com um grupo grande de crianças. Então, há procedimentos que a gente pode ter para que esse trabalho seja realmente... que a criança possa aproveitar essa experiência. Então, com crianças muito pequenas, a gente chama as famílias também, né? Ah, olha que Os interessante. pais podem ir junto. Isso é muito importante porque as famílias também começam a criar um hábito interessante. Podem ver isso como uma oportunidade, né? De sair, de conhecer outras coisas. Então, é muito rico isso e aí acaba sendo uma prática para a família toda, né? E hoje a gente sabe que muitas instituições culturais ou museus, eles têm um projeto educativo, não são muitos, mas que recebem crianças bem pequenas. Isso também favorece o professor a poder fazer esse trabalho, né, com a ajuda dos educadores do museu, né? Sim, é uma oportunidade para o professor até trocar, né, experiências com esses arte-educadores que estão fora da escola, né, que estão vivendo numa outra praça, mas é uma conexão muito interessante para a formação do professor que está na escola também. Carol, a gente sabe que o professor que dá aula na educação infantil, muitas vezes ele não tem uma especialização em arte e música, ele não tem uma licenciatura, né? Então, muitas vezes ele vem do curso de pedagogia e está dando aula também de música, né, e de artes visuais para as crianças. Nesse sentido, você acha que a reunião dos professores para troca, para eles terem uma aprendizagem entre eles, você acha que isso é importante para que o professor possa expandir seu repertório artístico? Claro, se a gente já investigou que a aprendizagem compartilhada entre os pares para o desenvolvimento do desenho é importante, ela não deixaria de ser importante também para a prática do professor. Então, quanto mais ele tiver contato e mais puder conversar e poder aprender do outro e também compartilhar com o outro, mais aquela comunidade de aprendizagem vai, né, se tornar uma comunidade interessante, que vai poder contribuir para a formação dos alunos, das crianças. E ele pode trazer relatos das práticas, trabalhos das crianças, e eles podem compartilhar isso, né? Até gravação de aulas, às vezes, é importante, né? Um professor que grava a sua aula para mostrar para os outros, não é importante isso? Muito, é uma forma, até assim, por exemplo, a gente na escola costuma trocar. Então, eu convido um professor para vir assistir uma aula, né? Assim, olha, se você puder ficar aqui para observar como as crianças interagem, às vezes o professor está num papel de mediador e ele acaba não percebendo coisas que estão acontecendo, né, por trás ali dos bastidores. Então, um colega que possa depois relatar isso para ele e conversar sobre, olha, talvez você pudesse ter se alongado um pouco mais aqui, ou tinha uma criança que fez uma pergunta interessante. Então, isso é muito rico para que o professor vá aprimorando a prática dele. E é a concepção de que escola é um trabalho de equipe, né? Não é um trabalho individual apenas, né? Com certeza. Então, bom, nós conversamos hoje, né, sobre a importância da formação artística, cultural do professor, em educação, né, e também em arte, para que ele possa dar as suas aulas de arte. Agora, compreender como as crianças aprendem arte também é significativo, porque não adianta o professor só conhecer a arte e não saber fazer aquilo que a gente chama de criação da aula. Então, ele tem que trabalhar esses conteúdos, né, adequando esses conteúdos para o contexto educativo que ele tem, ou seja, para as crianças de educação infantil. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigada pela participação, Carol.